Você que está começando agora aqui no Pocket Pixel, esse aqui vai ser um tutorial completo para você aprender as boas mecânicas aqui do jogo, né? Como você vai começar bem aqui nesse jogo. Olha só, eu tô na tela principal e tô aqui na parte de você fazer o registro. Aconselho fortemente que você faça seu registro não como convidado, mas sim como um membro. Coloca um e-mail, tal, colocando um e-mail fictício aqui, na verdade, que eu puxei pra cá. E tô fazendo uma conta aqui de registro agora. Beleza. Olha só, logo que você entra nessa página, já tem aqui o servidor que você vai criar. Se você quiser em qualquer servidor, não tem problema, é só seguir, colocar começar o jogo. Mas se você quiser jogar com a gente, e se tiver vaga ainda quando vocês estiverem criando o cadastro de vocês, vem aqui pro servidor 15. Aqui no servidor 15 é onde estou, é onde minha guilda está. Mostra que tá lotado, mas não necessariamente você vai ser impedido de criar a conta, tá? Selecionando aqui, vou clicar em criar personagem e já vai aparecer aqui pra gente o nosso professor Carvalho. Bom, aqui está ele. Eu vou pular um pouco essa parte do tutorial, leia com calma, tá? Acho que é interessante isso aqui, é bom pra imersão de vocês. Vocês vão escolher o personagem de vocês, claro, masculino, feminino, vocês podem escolher livremente. Eu escolhi o Ethan pro meu, mas vamos colocar agora um diferente. Vamos colocar uma garota? Aí, beleza. E aqui vocês vão alterar o nick de vocês. Muita gente não altera isso aqui e vai pro jogo desse jeito. E depois fica com esse nome lá, já tá no level 40 e tal. Tem como trocar, eu vou ensinar nesse vídeo também. Mas, pra vocês não terem esse problema, vamos colocar aqui treinadora de Ratatá. Beleza, é o nome da nossa, não, de Caterpie. De Ratatá, que seja. Tô indeciso com o nome da treinadora, cara. Nome muito longo. Então tá. Sei lá. Qual que é o nome? Amanda. Será que já tem esse nome, cara? Acho que não tem problema de ter o nome repetido. Bom, aqui temos então mais uma história. Você pode pular. Aconselho novamente a ler. Acho que é interessante. E bem, aqui estamos no nosso quarto. Vai ter uma parte de tutorial, também aconselho prestar atenção, porque foi aqui que eu fui aprendendo tudo. Mas a parte interessante agora vai começar. Deixa eu já mostrar como vocês começarem bem, né? Já começamos aí com o nosso personagem. E aqui eu separei algumas coisinhas que a gente vai ter aqui. Logo de cara, código de resgate. Como que faz pra você ter... como faz pra você resgatar os códigos, né? Que tem diversos por aí. Inclusive, aqui no canal, toda segunda-feira agora eu tô publicando pra vocês um código de resgate semanal. Fica de olho, ativa a notificação, fica de olho. Se não chegar a notificação, vai lá no nosso canal, procura o último short de segunda-feira. Provavelmente já vai ter lá pra você um código de resgate. Como que faz? Vocês vêm aqui no canto, no perfil de vocês, vai clicar, vai chegar agora aqui em configuração e em código de resgate. Já pode colocar uma porção de código de resgate que eu vou passar pra vocês. O primeiro deles aqui, ó, que é o do cartão que eu tava falando. Ah, eu não renomeei, meu nome não tá Amanda, queria que fosse Amanda, o meu tá Trainer e um monte de número. Como que eu troco? Olha só, precisa de um cartão que vocês precisam pra renomear. E esse cartão dá pra gente conseguir um de graça, tá? Dá pra comprar também, mas dá pra conseguir um de graça com esse código aqui, ó. F9 AS GG 5Z. E é isso. Tô olhando aqui pro lado porque é onde tá o meu guiazinho, né? Que eu montei aqui pra servir de base pro nosso vídeo. Tem outros também. Esse aqui é muito interessante, cara. Esse aqui pra vocês começarem. Se eu tivesse começado com esse, teria feito toda a diferença pra mim. O FB Follow, ele vai dar pra vocês um Greninja. E... bom, não dá nem pra dizer o quanto que é roubado você começar com Greninja no seu time, né? Ou seja, eu nem fui lá ainda ao Professor Carvalho pra gente escolher qual Pokémon inicial que a gente quer. E eu já tô chegando lá com Greninja, cheio de moral. Eu e todos vocês, né? E todos vocês que estão aqui seguindo o tutorial. Vamos aqui, ele vai mostrar... não mostrou, geralmente ele mostrava as coisinhas e tal. Vamos em código de resgate de novo e vamos colocar mais alguns aqui. O Grand Open, esse aqui é bem interessante porque ele vai dar gachapon pra vocês. Ah, desculpa, não é Grand, é Gund. Gund Open. Gun Open. Gun Open, 10 moedas gachapon. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é pra
Pra quem não tá introduzido ainda no gacha, eu vou passar por essa explicação, mas isso aqui você pode trocar por uma loteria de pokémons aí, que pode aparecer até uns lendários bem fortes aí pra vocês. Cristais também é bem interessante. Esse aqui pra mim é o código de resgate mais importante de todos, tá? Bem, Pokémon é também um código de resgate. Outro, Pokémon 666, confirmar. Outro, Pokémon 777, beleza. Outro, Pokémon 888. Que isso, Corban? É só isso? Não, agora muda também, ó. Não vai mudar muita coisa não. VIP 666, confirma. Qual que é o outro? VIP 777? Parece que agora não, hein? Parece que agora é 888, não é? É isso aí, eles pularam. 888, por quê? Não faço ideia. VIP 999. Opa, beleza. VIP 999. Isso aqui é código, isso aqui é valor de fadiga, isso aqui é interessante também. É pouquinho, mas é bom, tá? Vou explicar também como que vocês usam, como recuperam mais tarde, mais à frente. E agora, esse código de resgate aqui, talvez quando vocês estiverem assistindo, ele não vai estar funcionando. Esse é o código de resgate semanal, ele funciona só na semana em que o desenvolvedor lança. Aí eles me passam aqui, eu passo pra vocês, então é só ficar ligado aí no canal que vocês vão ficar atento aos códigos de resgate semanais, beleza? Ó, esse dessa semana é o seguinte, Lux UT 04, Lux UT 04, beleza? Mais moeda gachapon e mais bebida energética. Eu não comecei com essa regalia que eu tô passando pra vocês não, galera. Eu comecei na raça, no custo mesmo ali, mas a gente já começou bem zaço. Vamos lá, Amanda. Amanda, então, vai agora escolher qual Pokémon que ela quer. Se vocês olharem aqui... Ah, menu ainda tá bloqueado. Por quê? Em fada que aparece aqui, é onde eu vejo quais Pokémon a gente tem. Só que... Cara, a gente já tá com Pokémon aqui, né? Mas no jogo, em tese, a gente não era pra ter ainda. Vamos lá fazer as missões. Missão. Vai aparecer tudo aqui do lado, tá? Eu vou explicar isso, mas vamos... Eu tô usando o WASD aqui no meu teclado, que eu tô jogando pelo computador. É um jogo de celular. Ah, Amanda, finalmente desceu, hein? Eu não vou pra historinha não, porque pra quem quiser acompanhar a historinha também, acompanhar o detonado, eu tenho um detonado gravado aqui no canal. Já tô lá no episódio 17, 18, sei lá. E é episódio longo, então tá tudo bem, cada missãozinha tá lá. Você não queria muito se tornar um treinador Pokémon? Vai falar com o professor. Então essa é a nossa mãe, já ganhamos mais itens e XP, estamos ganhando XP aqui e fomos pro level 2, beleza. Novos recursos desbloqueados, desbloqueou isso aqui. Isso aqui também é importante porque eu quero mostrar pra vocês que alguns Pokémon vão ser interessantes pra vocês capturarem, pra vocês montarem o time de vocês. Tenho recebido muita pergunta sobre isso. Ok, deixa eu seguir meu roteirinho aqui então, o que, que a gente vai? A gente vai falar com o professor, eu ainda não vou falar dessas missõezinhas. Vamos lá, saindo aqui, tem um Pokémon que vem falar com a gente, veio essa pessoa. Isso aqui segue um pouco dos jogos mais clássicos, né? Se eu não me engano, o Rush Gold, que tem uma cena mais ou menos parecida com essa. Eu vou seguindo as missões aqui, rapidinhas, porque a gente tem que ir lá pro instituto aqui, pro laboratório, vai encontrar o rival. Vou pular. Vou continuar a missão. E aqui a gente vai finalmente escolher o nosso Pokémon inicial. A gente pode escolher desde a primeira até a 7ª geração. Talvez eles tenham implementado mais conteúdo depois disso. Por enquanto é primeira a 7ª. O jogo, na maioria dele, é primeira a 6ª geração, tá? Mas aqui temos a 7ª também. Mova-se para frente. Detalhe, se eu clico aqui... eu tenho uma movimentação automática até a missão. Eu não preciso ficar me movimentando até o local. Eu posso simplesmente, ó, clicar lá e eu vou pro local. Show? Escolha, então, o inicial. A gente já tem. Não faz sentido eu pegar o Froak, na minha opinião, se eu já tenho o Greninja. Então, o que eu acho que talvez seja interessante, já pensando num time possível de montar? Óbvio que eu sou um fã do Charmander, como boa parte é, mas eu vou pegar o Toxic nessa daqui. Porque eu acho que ele vai ser mais interessante pro nosso time, tá? Então, vamos lá. Clicamos nele. Confirma a seleção. E a gente tem o Toxic no nosso time.
Ainda não aparece aqui, mas a gente vai falar com o professor Carvalho, que aqui ele é chamado de professor. É um professor... Tem vários nomes. Eu chamo de professor Carvalho porque eu sou da velha guarda. Vamos lá. Professor Itsugi, né? Quando o Pokémon se machuca, basta levá-lo ao centro Pokémon. Pra quem joga Pokémon já sabe como que funciona isso. É bem tranquilo. É só ir ao centro Pokémon que você vai resgatar. Subindo sempre de nível aqui, no início é bem rapidinho pra subir, mas depois dá umas travadas boas. E se você travar em nível e não estiver sabendo como se mover, vai lá no nosso detonado e veja como que a gente fez ali pra vocês tentarem repetir aquilo, tá? Por favor, clique no botão Espírito, que é o Fada. A tradução é um problema aqui. O jogo está em português, só que a tradução ficou uma porcaria. Tem gente que tá preferindo jogar em inglês, inclusive. E dá pra mexer nisso também. Vou colocar aqui em Fada. E olha só. A gente já tem os dois aqui. Seguir. Seguir é pra fazer o Pokémon seguir você, tá? Eu ia falar disso mais pra frente. Já temos o Greninja nos seguindo. Então eu tô level 4 e já tenho o Greninja, cara. Isso é muito roubado. Isso é muito louco. Olha só, eu falando de como usar código, né? Tem gente que já tá aqui no nível. Vamos ver que nível que essa pessoa está. Nível 24. E ele é V, hein? Ele é VIP. Ele pagou, mas ainda não sabe usar código. Então esse tutorial vai servir pra geral. Vai servir pra geral. Vamos lá. Eu vou colocar meu Torchic pra me seguir, cara, porque ele que é o meu inicial faz mais sentido. Faz mais sentido ter o Torchic seguindo. Bom, agora a gente vai ver o sistema de batalha. Deixa eu primeiro seguir as missões aqui. Beleza. Level 5. Vamos pra lá, a mulherzinha vai falar com a gente. Ganhamos presentinhos. Beleza, cura ferimento. Negócio de curar ferimento, você pensa, poxa, eu vou poder ficar usando itens então durante a batalha, que tem alguns jogos que não deixa. Esse é um misto, às vezes você pode usar, às vezes não. Na maioria das batalhas você não pode usar item durante a batalha, mas contra Pokémon selvagem rola, tá? E também lá na arena, eu sei que dá. Bom, esse é nosso rival, a gente vai enfrentá-lo agora. Ele vai chegar aqui com um Pokémon. É sempre esse, tá? Eu comecei na minha história com o Froakie, que eu falei pra vocês não começarem. E... Rapaz, talvez a gente tome um couro aqui, porque a gente não subiu o level do nosso Pokémon ainda. Vamos lá, Pound 8. Vamos ver a porrada que ele vai dar na gente. Porque a gente tem 35 de vida mesmo no level 1, né? Porque a gente é evolução 3. A velocidade tá muito devagar, isso a gente vai poder aumentar depois, tá? O jogo eventualmente vai liberar esse recurso aqui. Por enquanto tá vezes 1. Atualmente na minha série eu já tô podendo colocar em vezes 3, tá? Então dá pra aumentar a velocidade. Não é por hack, não é nada, porque como é um jogo de celular e tal, não tem esse negócio muito de hack não. O hack que rola no jogo é cartão de crédito, cara. Galera que tem cartão de crédito mete o hack ferrado nisso aí. Do nada, a gente tá começando bem aqui com o Greninja, tem um cara começando com o Mewtwo. Sei lá, talvez um pouco de exagero. Mas é tipo isso. Então o Shuriken de água a gente vai pegar, obviamente. Eu vou colocar no lugar desse aqui mesmo. Pode ser, no lugar desse. Beleza. Bubble, ok. Vamos colocar também porque qualquer coisa é melhor que Grow. Então vocês já repararam uma coisa. A gente pode subir o level do Pokémon em batalha. Mas não é só dessa maneira, tá? Eu tô pulando um pouco das coisas aqui, mas é bom que já foi mostrado aqui, é bom já explicando. Então o Pokémon tava level 1, como vocês viram, e agora ele já tá level 5 de ter vencido aquela batalha. Então tem como subir o nível assim. Mais pra frente eu vou explicar como vocês subirem o nível, que é a maneira mais prática, mais comum de subir o nível do Pokémon. Mas é um pouco mais pra frente nesse tutorial. Beleza, vocês viram como que é o sistema de batalha, é turno... Tem ali os ataques e tal. E a gente não podia usar item. Não podia usar item. A gente podia simplesmente substituir o Pokémon por outro. Eu acabei não fazendo isso. Acho que não precisa. Se você for substituir o Pokémon... por exemplo, você derrotou um. Aí não tem aquela perguntinha pra você. Deseja trocar o seu Pokémon por outro? Que ele vai usar que tal que Pokémon? Não tem essa pergunta. Vai entrar um outro Pokémon. Se você quiser entrar no lugar dele... Aí, colocar um Pokémon no lugar dele, você vai perder um turno. Ou seja, você pode tomar porrada na sua troca de Pokémon, tá? Vamos lá. A próxima aqui, galera, por enquanto eu tô bem bloqueado com muitas coisas. Eu não vou fazer muitas coisinhas aqui não, porque não faz muito sentido. Então eu vou trocar a minha conta agora
para a conta que eu atualmente estou jogando para poder continuar esse tutorial com vocês para mostrar mais recursos, que por enquanto não tem recurso nenhum. Por exemplo, se você clicar aqui no seu Pokéfone, não tem Mundo Pokémon aqui do lado, que é uma coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês. No menu, tá quase que inteiramente vazio, tem apenas a mochila de vocês aqui. E a gente não tem quase nenhum item, né? Quer dizer, a gente tem os itens que a gente acabou resgatando. Beleza, então vamos lá. Eu vou trocar de conta agora e a gente já volta. Beleza, galera, estou aqui na nova conta, quer dizer, na minha conta antiga, a conta que eu estou usando no detonado aí do canal. E podem reparar que eu já tô bem mais avançado na história, né? Deixa eu colocar até o meu guiazinho de volta ali pra eu não me perder. Tudo certo, beleza. Então, vejam só. Onde que a gente começa? A gente começa nessa vilazinha aqui, tá? Então, eu já vim por aqui, já subi pra cá, já vim por aqui. Tudo aqui tem missão, a gente não pode ir livremente não. Você vai passando de missão, vai passando de nível, e você vai chegando nos lugares. Aí eu vim pra cá, desci pra cá ainda não tenho condição de subir, não pude subir. Vim pra cá e estou na Cidade Dourada. Na verdade, eu já desbloqueei a próxima cidade, mas é onde eu tô fazendo as missões do próximo episódio, por isso que eu não tô lá. Tô aqui na Cidade Dourada ainda, beleza? Bom, só pra localizar vocês onde estamos, vamos agora mostrar pra vocês um sisteminha como que funciona. A gente trabalha aqui basicamente com um sistema de energia. Temos duas barrinhas de energia. Para que serve cada uma delas? Essa energia de cima, ela serve para você fazer as missões. Então, o meu limite atualmente aqui é 240, é até onde eu posso subir naturalmente. Tem uma regeneração automática aqui da energia, tá? Então, se você ficar sem fazer nada, não precisa estar logado no jogo, ele vai regenerando. Show? Mesma coisa aqui para energia de baixo. Só que essa aqui é para você ficar fazendo missões, que são essas coisas que estão aparecendo aqui do lado, ó. Tem diversas missões, tem diversas coisas. Ó, se eu clicar aqui, ó, tem a missão principal, tem a missão secundária, tem a missão diária e tem a missão de recompensas. Todos esses aqui, todas essas, não exatamente todas. Essa e essa gasta energia. Essa aqui algumas coisas vai gastar, outras não. Então, por exemplo, libertar espírito, quer libertar um Pokémon, isso não gasta energia. Então, mas eu já concluí aqui, eu posso até reivindicar. Então, beleza. Navegação em alta. Deixa eu tirar essa mensagem. Então, olha só. Essas duas energias. Para recuperar a energia de cima, eu já fiz um tutorial para vocês, já está disponível no canal. Para recuperar a fadiga, tem duas maneiras mais ou menos. Tem outras também, mas essas são as mais certas de você conseguir. Não dá para você recuperar muita fadiga. Então, isso aqui é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção no uso dela, tá? Use com consciência. Então, quais são as duas maneiras mais práticas, mais comuns de você recuperar da fadiga? A primeira delas é aqui em recompensas online. Se você ficar 100 minutos online no jogo, não precisa estar fazendo nada, apenas estando online. Repare que eu já tô há bastante tempo, estou há quase 100 minutos, eu tô há quase 90 minutos, melhor dizendo, né? Faltam 11 minutos para inteirar 100. Então, eu já resgatei energia aqui, eu já resgatei energia aqui, aqui e aqui. Eu ainda não cliquei em resgatar, mas eu já tenho. Esse aqui eu não resgatei ainda, né? Não consegui ainda. Mas o que isso significa? Eu tô com 120 aqui. Na verdade, eu tô com 110 aqui. Se eu resgatar essa fadiga aqui, ó, eu vou pra 120. Se eu resgatar essa aqui, eu ultrapasso, tá? Porque eu tô pegando um bônus. Aí eu vou pra 135. Se eu pegar mais uma, aí eu vou pra 155. Se eu pegar mais outra, aí eu vou pra 180. Aí eu vou então vou resgatar aqui só pra mostrar pra vocês, além desses outros itens que a gente tá pegando, tá? Então essa é uma maneira de você pegar mais energia de fadiga, tô com 155. E a segunda maneira é você clicando aqui no maisinho e você vai gastar 50 cristais para resgatar 100 de energia de fadiga. Não vou fazer isso, cristal é uma coisa bem interessante, mas se você tiver muito louco atrás de um Pokémon ali, quero muito, você tem essa maneira. Tem outras maneiras, Corban? Tem. Eu mostrei pra vocês um código de resgate agora há pouco que deu 20, mas assim, é uma coisa sazonal. Em eventos de vez em quando aparece coisa ou outra que você pode recuperar também. Tem algumas maneiras, mas essas são as maneiras mais comuns que você sempre vai ter aí todos os dias. Show? Então, pra outra que eu já falei, tem um vídeo já no canal explicando.
A outra coisa, galera, são as missões que eu já expliquei pra vocês, mas eu vou mostrar mais em detalhe. Quando tem esse símbolozinho aqui, significa que você já concluiu uma missão e você pode resgatar alguma coisa ali. Eu aconselho a galera que quer subir XP, que tá preocupado com XP, façam isso sempre. Ó, essa missão aqui é uma missão principal, ela dá 500 de XP. Essa missão secundária aqui, ela não dá XP, mas ela te dá essas mochilinhas, te dá alguns itens que é bem importante. Essa mochila, particularmente, é bem legal pra galera que tá querendo fragmento de carta, tá querendo algumas coisas. Vocês podem reparar aqui, ó. Ativando, você pode obter aleatoriamente um fragmento de espírito lendário. Vai fazer sentido pra galera depois. Pra quem já tá jogando, já entende mais ou menos. Essa daqui dá 500 de XP também. Pede pra que eu derrote 5 Ekans. O jogo às vezes dá uma bugada pra você. Por exemplo, na missão, o jeito que foi falado era pra eu derrotar 5 Onix, mas ativou que são 5 Ekans. E eu tô derrotando Ekans e tá validando, tá? São Ekans mesmo. Pra quem travar em qualquer coisa, lembre-se que tem um detonado no nosso canal aí pra vocês seguirem. A outra coisa, essa daqui eu aconselho muito vocês a fazerem, porque muitas vezes ela não gasta energia e ela dá XP. Então olha só, vou antecipar uma coisinha pra galera. Galera, vocês que estão toda hora falando como que eu faço pra subir de nível rápido. É aquilo, já te falei daqui, que eu tenho na missão principal que eu consigo XP. Já te falei aqui de missão secundária que eu consigo bastante XP. Mas também missão diária, cara, não precisa muito de energia. Boa parte dela aí você ganha XP. Essa aqui era só libertar um Pokémon, ganhei XP. Essa aqui, opa, essa aqui não dá, mas dá um itemzinho interessante, dá Gachapon. Tem essa aqui que dá spray de captura, que é muito importante. Você pode ir olhando aqui, todas elas dão recurso, tá? Dão recursos importantes pra vocês. Essa aqui dá uma moeda Gachapon de prata, que é interessante. Vamos seguir aqui. Essa dá mais XP também. E basta que você use Hurricane de uma vez. Então, essa aqui também, você sobe o EV do Pokémon uma vez. Essa aqui dá bebida energética, que é uma forma de recuperar energia, que eu conto lá naquele vídeo sobre recuperar energia. Essa dá XP. Enfim, tem diversas maneiras. E aconselho também vocês fazerem essas aqui. Bom, deu pra entender o geral, né, dessas missões. Ficam aqui no canto, aqui significa que dá pra recuperar. E como que faz pra recuperar? Clica nele, clica aqui em reivindicar, que você já vai ganhar. Ganhei o XPzinho, ganhei uma moedinha de prata de Gachapon e ganhei moedinhas de ouro. Bom, a próxima coisinha, eu acho que vai ser interessante eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha só, galera, eu tô aqui no nosso canal, né, no canal Corbantag. E eu quero mostrar pra vocês que quando vocês travarem em alguma missão, isso é muito comum, eu recebo muitas perguntas sobre isso. Tá me dando muito trabalho fazer isso, mas eu quero ensinar vocês como vocês usar isso a favor de vocês. Eu vou clicar, por exemplo, aqui no meu primeiro vídeo, por favor. Vou mutar, né, pra eu não ficar falando em cima do outro vídeo. Eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Se vocês vierem nos capítulos, aqui ó, temos uma... Tá tudo mostrado, tá vendo? Tá tudo picotadinho, não sei se dá pra ver, mas tá tudo picotadinho aqui, ó. Tudo capítulo. Então a galera, às vezes, elas ficam travando em algumas fases, alguns momentos. E eu fico assim, cara, vai lá no detonado que vocês vão ver. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma coisa aqui que eu acho que é mais interessante. Ó, eu falo como fazer viagem rápida, eu vou explicando tudo. Eu vou pro próximo vídeo, eu acho que no próximo tem uma coisa que eu acho que é mais interessante. É nesse que eu já faço Farfetch, registro. Ah, esse aqui, galera. Esse aqui, ó. Que Pokémon é o Lada, né? Muitas vezes me perguntam isso. E eu tenho a resposta aqui, ó. Esse é o Lada, é o Raticate. É o Raticate. Tem outra coisa também, tem a missão da Shayori, que muita gente fica muito travado lá. Então é só vocês virem. Ah, missão do Mil, como que faz para fazer as missões do Mil? Tá tudo aqui, ó. Vai nos capítulos, vocês vão ver como que faz cada coisinha. Cidade Violeta, alguém tava perguntando como é que faz para ir lá, não tô conseguindo chegar. Olha como é que eu fiz para chegar lá, cara. Tem tudo detalhadinho, sabe? Olha, tudo certinho aqui. Isso dá um trabalhão para indexar isso aqui. Então usem isso ao favor de vocês. Tem todas as missões, ó. Como que eu coloco a missão? Eu coloco mais ou menos assim, ó. Vamos clicar aqui. Reparem que a missão que eu cliquei agora é: o vento sopra por todo sei o que, falar com o jovem.
Aí eu coloco do jeito que tá ali, o vento sopra por... Aí vocês colocam isso lá no YouTube, na pesquisa, coloca Pocket Pixel na frente, vocês vão encontrar aquela parte que eu passei. Então usem isso a favor de vocês, tá? Usem isso que vai ajudar. Fiquei com uma cara ótima ali travado no vídeo. Show de bola, vamos voltar então pro nosso tutorial completo. Galera, vou mostrar pra vocês agora Vou mostrar pra vocês aqui agora os principais recursos que a gente utiliza, né? Então, se a gente vier aqui na loja, primeiro vou mostrar aqui em cima, né? Só abrir ali, vou abrir a loja que já mostra. Aqui na loja, você pode ver que tem as moedas de ouro. Elas são bem comuns, elas são trocáveis aqui, ó, por exemplo, loja amigável. Você pode comprar coisas, você pode comprar Pokébola com ela, pode comprar spray de captura. Spray de captura serve pra quê? Pra aquele Pokémon fujão, toda hora que você aparece um lendário, ele vai fugir. Você usa o spray de captura, ele fica preso na porradaria lá, na batalha, por 5 turnos. Então é interessante sempre você ter isso aqui pra quando aparecer Pokémon raro, aparecer uma coisa desse tipo. Então esse é um recurso interessante que você pode utilizar dessa maneira aqui na loja. A segunda são os cristais. Os cristais estão aqui, eu tenho 2.000 e pouco. É um recurso escasso, raro, e dá pra você comprar coisas muito interessantes com ele. Por exemplo, dá pra você comprar ingresso pra Safari. Isso aqui é bem interessante, tá? E é caro, quinhentão. Dá pra você utilizar também nos eventos. Tem alguns eventos aqui que você pode comprar algumas coisas. Por exemplo, aqui em Poké Lottery, se eu clicar aqui vai girar uma vez, eu posso pegar um desses itens. Se eu clicar aqui, gasta 270 desses cristais e vai fazer 5 giros. Eu posso ganhar talvez um Lugia aqui de presentaço aqui. Ele é difícil, tá? Mas conforme você vai girando, você vai aumentando a sua sorte. Vamos voltar aqui em loja. E o próximo é Gladiolo. Não vamos em loja não, vamos lá em evento. Gladiolo, galera, é essa florzinha. Eu vou mostrar primeiro a florzinha pra vocês. Eu tenho aqui uma certa quantidade na minha mochila. Em outros itens, eu tenho 36 desses gladiolos. Se você clicar no item, tá apenas lá, Gladiolo, e o preço de venda dele é baratíssimo. Mas cara, não se engane, esse item é muito importante. Aqui em evento, em Exchange, vocês vão ver que tem algumas coisas que vocês podem resgatar com esses gladiolos. O que eu resgatei e que aconselho muito? O Excadrill. Tá Drillbur aqui, mas se vocês vierem aqui, vou até já mostrar mais uma coisinha. Configuração, idioma, se você trocar para inglês, eu só não vou fazer isso porque, repara, fala que precisa reiniciar o jogo. Não vou fazer isso, tá? Mas vocês podem trocar ali. Cancelamos, vamos voltar. Então, em Exchange, né, lá no evento, você pode trocar pelo Excadrill, basta 40, eu tenho 36, estaria quase lá, mas eu já fiz a troca, já tenho o meu e é um excelente Pokémon pro time, tá? Recomendo muito. Pode pegar um Torkoal também, Shine também, tá? Por 30. Então isso aqui eu posso pegar já. Vamos pegar pra vocês verem como que é? Eu tenho 36, vou clicar aqui. Melhor, vou clicar aqui embaixo. E ele vai perguntar, deseja gastar 30 Gladiolo para comprar este item? Confirmar. Ganhamos aqui um Torkoal, tá Tortank, mas é um Torkoal Shine pra gente. Beleza? Então a gente tem mais esse recurso. Vou voltar aqui em loja. Ah, e onde que ele tá? Ele tá aqui, ó. Resgatado, ele vem pra fada, vai pro teu PC. A não ser que seu time tenha vaga, o meu não tem, ele vai pro teu PC. Então você vai chegar aqui, vai procurar por ele. Ele vai estar... Cadê? Ele não é lenda, né? Ele é... Aliás, ele é lenda, se eu não me engano. Ele não é superar. Não, ele não é. Então ele deve ser épico. Aqui, ó. Aqui. Temos então, ele já veio bloqueado, interessante isso. Temos aqui, como que você sabe? Ó, tem um Torkoal normal e tem um Shine. Como eu sei que é Shine? Não é só pela coloração. O Shine, ele tem uma estrelinha marcando, tá? Assim como o meu Drillbur, o meu Excadrill, na verdade. Ele tem uma estrelinha marcando ali que ele é Shine. Beleza. Deixa eu só ver como que tá a gravação ali enquanto o tempo, porque esse tutorial vai ficar longo mesmo, mas eu quero mais ou menos administrando o tempo. O próximo aqui, vamos voltar para a loja. O próximo recurso que vocês podem usar muito aqui, abusar bastante, que é um recurso usado para você fazer as trocas, é a moeda de honra. A moeda de honra tá aqui, ó.
Moeda de honra você pode trocar por diversos fragmentos, até por um Pokémon, tá? Esse é interessante, mas gasta bastante. Como que você consegue moeda de honra? Com batalhas PVP específicas. Enfim, você pode vir aqui em batalha. Eu não vou explicar agora, mas PVP eu vou deixar mais pro final, porque é uma coisa que vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Para agora, basta vocês saberem que com essas moedas vocês vão poder fazer troca. Lá em loja de libertação também tem outro tipo de moeda, que é essa moedinha aqui, que vocês conseguem libertando Pokémon. E como que liberta Pokémon, Corban? Aqui no menu, em Fada, você vai abrir o seu PC e você vai poder libertar, aqui ó, libertação de animais. Você vai clicar e pode ir, sei lá, libertando qualquer um. Eu vou pegar aqui em comum, eu vou libertar umzinho só, esse aqui ó. Ele vai me dar 5 daquelas moedinhas e 2 fragmentos de carta. Confirmar, confirmar, tá liberado, ganhei já os itens. Então é assim que você pode conseguir, é assim que você liberta. E vamos voltar para a loja. E você pode eventualmente fazer uma troca desses pontos aqui por recursos. Ah, Corban, beleza. Mas para que serve tudo isso aqui? Vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, cupons de equipamento é o próximo. Esses cupons aqui também você pode conseguir aqui para trocar por alguns equipamentos. Essas mochilinhas são bem interessantes. Elas podem dar itens legais. Se eu clicar aqui, ó, mostra. Ativado pode obter aleatoriamente o equipamento transcendental. Transcendental é a classe mais alta ali. Mesma coisa aqui. Esse aqui é um lendário e esse aqui é um épico, tá? É um épico. Vocês podem ativar essa mochilinha lá na mochila de vocês. Quando vocês compram, ela vem aqui para mochila. Em outros itens, ela vai estar por aqui, aí você clica nele e ativa aqui, show? Meu nariz tá aqui coça, mano. Bom, qual que é o próximo? O próximo então é os cupons, os cupons do gacha. Vamos aqui em loja. Esses cupons vermelhos aqui, galera, eles também dá pra trocar por muita coisa interessante. Aquelas mochilas, aqueles itens interessantes. Mas além disso, em troca de espírito. Espírito é como eles chamam de vez em quando os Pokémon, tá? Aqui vocês podem trocar por Pokémon também. Então repara que eu já tenho uma quantidade suficiente pra pegar um Larvitar. Pra pegar um Dratini, pra pegar... enfim, qual que eu aconselho vocês pegarem? Scizor, foi o que eu peguei. Ele vai te ajudar muito, muito, muito em capturas de Pokémon. Galera que tá acompanhando minha série tá vendo que ele tá sendo muito útil por causa de um movimento dele chamado False Sweep, que ele bate no Pokémon e deixa o Pokémon com 1 de HP. Ele não vai matar o Pokémon. Então você vai batendo, 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 ele vai deixar no mínimo com 1 de HP. Aí você consegue capturar o Pokémon. Ele é bem útil e recomendo fortemente. E como que você consegue essas moedas aqui? Com moedas Gachapon. Que, aliás, é o que eu vou explicar agora, então já vou pra lá. Aqui em Gacha, você tem essas moedas Gachapon douradas, que você pode trocar por aqui. Essa é a premiação que pode vir aqui, ó. Olha, você pode conseguir o Ho-Oh, Lugia, um Celebi, Tiranitar, pode conseguir um monte de coisa interessante, mas pode conseguir lenda, pode conseguir também os mais fracos aqui, tá? Aqui em Pokémon... mesma coisa, você pode escolher qual geração que você quer girar, gasta essas moedas aqui, aí você pode girar uma vez ou pode girar 10 vezes. Se girar 10 vezes, necessariamente vai vir para você ou um Pokémon lendário ou um Pokémon do nível Super transcendental ali. Você escolhe a geração e manda girar. Item segurado, mesma coisa, e usa as mesmas moedas. Lembrando também que não precisa você girar 10 vezes, tá? Se você for girando por uma vez, quando for a 10ª vez, vai vir um desses garantido, um lendário ou um superar. Basta que você, se for aqui, que você escolha de qual geração que você quer fazer aquele giro, tá? Tem da primeira até a 6ª. Lembra que lá no início era até a 7ª? Aqui só até a 6ª por enquanto. Aqui também são Pokémons mais aleatórios, tá? De várias gerações aí e tal, e vai mudando a cada semana, sei lá como que tá essa mudança aqui. Então aqui você pode conseguir item segurado, que é onde eu tô tentando forçar agora, que eu tô querendo uma faixa de força. Esse item bem aqui, ó. Esse aqui, mas esse aqui é um fragmento. Eu quero esse item aqui. Quando vier eu tenho uma estratégia com Rattata que eu vou passar pra vocês. E essa aqui é pra girar pra ganhar TMs. Vocês devem saber o que é TMs, né? Que é pra ensinar golpes pro seu Pokémon.
e FG. Esse aqui que muda um pouco. Se vocês olharem aqui em cima, a gente tem moeda dourada e moeda prateada. Essa gachapon prateada, ela é utilizada aqui, ó. Eu vou usar, ela é mais fácil de conseguir, tá? Vou girar 10, a gente vai conseguir ou pokémons fracos, ou... Vou pular tudo ali, ó. Ou saco de areia, você consegue alguns itenzinhos também, algumas coisas. Consegui aqui uns pokémons, beleza, tranquilo, nada demais. E isso não gera gachapon, cupom de gachapon. Mas se eu faço um giro, vou fazer um giro único na melhor. Eu vou item segurado, que eu tô muito querendo aquele item que eu falei pra vocês, que é esse item de faixa de força aqui, ó. Esse item aqui que eu quero, não tenho nenhum. Vamos ver se a gente dá sorte. Vou fazer um giro de 10. Repara que eu tô com 210 de cupom gachapon. Vamos fazer um giro. Tá douradinho ali já. Vai vir um item interessante. O item interessante que veio foi uma bela de uma porcaria. Foi esse daqui, ó. Esse daqui é pra Pokémon tipo aço. Bom, eu tenho 2 Pokémon tipo aço. Vou usar. Mas não era bem o que eu tava procurando, né? Repara que saiu de 210 para 310. Ou seja, cada moeda gachapon dourada que eu utilizo me dá 10 desses cupons. Aumentando aqui, eu posso trocar para um Pokémon depois lá naquela loja onde eu mostrei. Tô com um gachapon aqui. Vou usar mais uma vez, só para mostrar que aqui vai andar um pouquinho, ó. Ó, quer ver? Andou mais um pouquinho. E agora, quando eu girar mais 7 vezes ali, eu posso ter aquela garantida. Não significa que girando uma vez você não tem possibilidade de conseguir um item raro. Tem, mas é muito mais difícil. Aqui é garantido que vem. Ou, como eu falei pra vocês, quando você girar todos aqui. Repara que aumentou mais 10 aqui, mesmo girando só uma vez, aí aumenta também normal. Beleza, entendido como funciona o gacha, vamos então para como localizar e capturar um Pokémon. É outra coisa bem interessante. Aqui no mapa, vocês podem ver que se eu clicar aqui na rota, aparecem os Pokémons que tem disponíveis na região. Repara que eu já capturei todos daqui, ó. Tá tudo com Pokébolinha. Mas eu capturei 12 de 13. Como que eu capturei todos e eu não capturei todos? Porque aqui tem um sistema de dia e noite. Então, vocês clicando em noite, vocês podem ver que eu capturei quase todos aqui, à exceção desse daqui que aparece à noite. Então, eu teria que ir pra lá durante a noite. E como eu sei que é noite? Aqui já tá mostrando, 1 da manhã. Vou voltar, ó, luazinha, 1 da manhã. Então, 1 da manhã é horário de eu encontrar esse Pokémon lá. Toda vez que eu entrar, estiver procurando por um Pokémon, por lá, eu vou gastar 3 de energia de fadiga, tá? 3 de energia de fadiga. É uma coisa que eu não falei lá atrás, né? Que eu deveria ter falado. Então, essa energia de fadiga aqui, toda vez que eu estiver ali movendo no matinho, encontrei um Pokémon, vou gastar 3 dessa energia de fadiga aqui. Não importa se eu capturar, se eu fugir, se eu derrotar o Pokémon, não importa. Vai gastar 3 de energia. Então, o que eu aconselho? Não fuja. No início eu tava toda hora fugindo para economizar energia, não tava adiantando. E quando você derrota o Pokémon, ainda que você não capture, você ganha um itemzinho cogumelo, que ele é bem importante. Eu vou explicar esse cogumelo lá pra frente, tá? Bem, que mais? Ah, sim. Eu vou então para essa região. Que eu mostrei pra vocês. Que tá me faltando esse Pokémon. Vou clicar nele, vou clicar em capturar espíritos e a gente faz uma viagem rápida pra lá. Fiz a viagem rápida, o Pokémon já tá se movendo sozinho pra região. Chegou no matinho. Aí ele vai falar, por favor, caminhe aqui. Você pode caminhar manualmente ou você pode clicar aqui em automático. Isso aqui é pra galera VIP, tá? Não vou explicar aqui porque aqui é um tutorial free to play. Então, vamos clicar aqui em automático, mas antes disso... eu quero explicar pra vocês esse up. O up, galera, repara que se eu mostrar aqui, tem embaixo a possibilidade de eu aumentar a possibilidade de encontrar um Pokémon. Não aparece pra todos eles, tá? Tem Pokémon que não vai ter isso aqui. Mas por acaso, tem nesse carinha. Se eu clicar, ó, eu tenho 3 desses up. Vamos usar, confirma. Agora eu posso ficar fazendo giros por aqui. Eu gastei esse recurso que provavelmente eu não vou utilizar, tá? Eu não vou... mas ó, eu tava com 155 de energia de fadiga, né? Encontrei esse carinha, vou já explicar como que é o False Sweep, ó.
False Sweep, ele pode tirar até no máximo ficar com 1 de HP. Não necessariamente ele vai ficar sempre com 1 de HP. Se eu bater de novo com False Sweep, olha só, continua com 1 de HP. Não adianta, porque esse é o máximo que ele pode tirar. Aí, como eu falei, tem batalhas que você vai poder utilizar mochila. Outras não. A batalha contra Pokémon selvagem, você pode utilizar a mochila. Aqui você pode substituir o Pokémon e aqui você pode capturar o Pokémon. E é o que eu vou fazer. Vou jogar uma Master Ball? Obviamente que não. Vamos jogar uma Pokébola. Ele tá com 1 de HP, é mais fácil de pegar. Vou aproveitar esse momento para explicar algumas coisinhas. Ganhei o Pokémon aqui, ganhei esse doce aqui serve para upar amizade e ganhei esse cogumelo. Esse cogumelo serve para upar valor de esforço. Vou confirmar e eu tenho uma próxima etapa. Em vez de liberar o Pokémon lá depois, eu posso já liberar ele aqui agora. Vou clicar em libertação de animais, vou confirmar e ele aparece aqui, ó. É porque eu tava em automático, eu continuei andando. Mas ele aparece que eu ganhei cartas do Pokémon e aquela moeda de troca de libertação, prateadinha, tá? Então, essas duas coisas a gente já ganha. Vamos só dar uma porrada nele agora pra mostrar também o que acontece se eu simplesmente matá-lo e não capturar. Vai vir só o cogumelo. Olha só, veio o cogumelo, mas não veio o Pokémon e não vai dar pra libertar, já que a gente não teve... Ai, caramba, eu tentei fugir ali e vai aparecer mais um. Swablu. Beleza. Cara, eu vou fazer o seguinte, pro tutorial não ficar muito grande, e eu quero tentar aproveitar que eu tô com esse up ativado pra ver se eu pego o Dusclops. Dusclops. Agora eu me buguei com o nome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo e assim que eu encontrá-lo, se eu encontrá-lo ou até acabar o efeito, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Beleza? Já volto. Galera, o efeito acabou aqui, tá? O efeito acabou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, voltar pro matinho, ó. O efeito do up acabou. Quando o efeito ainda tá valendo, fica ali melhorias, não sei o que. Passou e eu não consegui encontrá-lo. Então, não necessariamente quando você usa o up, você vai encontrá-lo. Mas eu já encontrei alguns. E já encontrei também sem usar o up, tá? Então, se quiserem usar, você vai aumentar a tua probabilidade de encontrar, mas aumentar a probabilidade não garante que ele apareça. Bom, e outra, falando em probabilidade, falando em aparecer Pokémon, tem uma outra coisa que vai liberar pra vocês, se eu não me engano, no nível 36, cara. Mas por volta do nível 36 vai aparecer essa abinha aqui, ó, no telefone de vocês, no Pokéfone de vocês, chamado Mundo Pokémon. E o que que significa isso? Significa que vão ter sempre dois Pokémons assim, raros, raríssimos, como esse que é lenda, esse aqui que é superar, que vão estar por aí. Esse, por acaso, está aqui perto. Estamos na estrada 33, ele está na 31. Só que esse outro está na 35. A 35 a gente não liberou ainda. Então se eu clicar, ó, este local ainda não está desbloqueado. Por quê? Porque eu ainda não fiz as missões o suficiente, ó. Vamos colocar aqui. Eu só cheguei até aqui e a estrada 35 está em cinza ainda, porque eu não fiz as missões que chegam até lá. Mas a 31 eu já fiz, já passei. Então eu consigo ir capturar, procurar esse Pokémon aqui, o Regirock, mas eu não consigo capturar esse aqui ainda, não consigo ir pra lá. E como que faz pra capturar? Já fiz um vídeo sobre isso, mas é só clicar, eu já fiz a do Onix, já fiz um short, do Onix não, do Steelix. Você clica aqui e ir para capturar, você vai chegar na região, vai entrar em qualquer matinho daquela região e vai ficar procurando e gastando energia. Vocês podem reparar o tanto de energia de fadiga que eu gastei só nesse intervalinho que eu tava procurando. 3 em 3 em 3 em 3 aqui, ó, acabei gastando bastante, estou com 57 de energia de fadiga. Então, de olho nisso, eu só usei aqui pra tentar fechar a Pokédex dessa região. Mas beleza, então eu já falei as maneiras de conseguir Pokémon aqui no jogo, quer dizer, as principais maneiras, né? Mas temos também a Safari Zone. A Safari Zone, ela só vai ser desbloqueada pra vocês lá pro level 40, mais ou menos, que é depois que vocês derrotam a equipe Rocket aqui na cidade de Goldenrod, na cidade dourada, em Douradinhos, como os populares aqui chamam. E onde que fica essa região? Onde que fica a Safari Zone? Safari Zone, galera, depois que vocês vierem aqui pra cidade e já tiverem enfrentado toda a equipe Rocket, vocês vão chegar aqui, ó. Perdão, não é aqui ainda, é na ponte de cima.
nessa ponte de cima. Vai falar que esse guardião não vai deixar vocês passarem se não tiver enfrentado a equipe Rocket não, tá? E é nessa parte aqui, ó. Aqui vai ser algum medicamento, esses itenzinhos... Ah não, Pokébola, ok. Volta e meia aparecem esses itenzinhos fracos espalhados pelo jogo. Vocês podem ir resgatando. Aqui é o local que vocês vão entrar pra ir pra Safari Zone. E eu vou fazer um vídeo aí separado pra Safari Zone, mas aqui vocês conseguem muito Pokémon interessante, cara. Eu capturei Pokémon lendário, assim, de alta patente aqui, sem fazer basicamente quase nada. Mas, para você entrar, você vai precisar de um ingresso. Ingresso custa recurso, custa cristais. Já até mostrei para vocês que aqui em loja temos o cupom para comprar o ingresso, 500 pratas, 500 cristais, cara. Então é caro, mas você consegue capturar muita coisa. Aconselho comprar, vale muito a pena, tá? Mas eu vou fazer um vídeo separado sobre a Safari para vocês. O próximo assunto que a gente vai falar, antes para concluir, então eu já mostrei que vocês podem conseguir Pokémon na moitinha lá, na Safari e no Gacha. Então são os principais modos de você conseguir capturar Pokémon aqui. Tem também como resgatar ali com Gladiolo, já mostrei tudo isso para vocês. Então vamos pro próximo, que é upar Pokémon. Essa vai ser a parte mais complicada do tutorial, cara. Essa parte você vem aqui em Fada. Eu vou pegar um Pokémon que é o meu principal para mostrar para vocês. Então, como eu mostrei para vocês, o Pokémon pode subir de nível batalhando, mas ele pode também usar Hurricanes. Hurricanes são esses docinhos aqui, ó. Tem ele comum, tem ele raro e tem ele épico. Então vocês vão usando esse doce aqui, eu não tenho nenhum deles, mas dá muito XP, ó. O tanto de XP que dá. É o que isso aqui? É 10 mil? Não, 100 mil. 100 mil de XP com um docinho só, cara. Esse aqui dá 8 mil e esse aqui dá 700. 700, cara, já é o suficiente para um Pokémon nível 1 chegar a... sei lá, nível 15, não sei. Vamos voltar pra Goldenrod, que essa musiquinha tá me deixando agoniado. Parece Pokémon que tá quase evoluindo, né? Sei lá que musiquinha é essa. Mas enfim, tem essas maneiras aqui de você subir, ó. Você pode subir, vou voltar pra lá. Você pode subir dessa maneira aqui, que é pegando e dando doces pra ele, tá? Aí vai subir o XP, só que o level que ele está não representa necessariamente a força que ele tá. Você pode subir e ele ainda ser fraco, você tem que subir muito mais coisa pra ele ficar de fato forte. E o que mais que você vai prestar atenção aqui? Características. Isso aqui são os status dele, tá? Acho que é importante falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes a pessoa fica lá falando, ah, o seu Pokémon é físico ou é especial? E você fica voando, mas o que é isso, cara? É o seguinte, o Pokémon ele pode ter todos esses atributos aqui e uns deles vão ser mais fortes que os outros. Vocês podem olhar aqui, por exemplo, que a vida do meu Pokémon é o principal atributo dele. Mas para além disso, você pode olhar que o ataque dele é 116 e o ataque especial é 107. Ou seja, o ataque dele é mais alto, o poder físico dele, o poder de contato, de porrada, é mais forte que o poder, vamos dizer assim, mágico, especial. Então, por exemplo, se um Pikachu solta um raio do trovão, é um raio, é uma coisa, sabe, tipo uma magia. Então, aquilo é um ataque especial. Agora, se ele vai lá dar um puta de um socão no Pokémon, ele tá usando um ataque físico. Mas não vai ficar só no imaginário. A gente pode vir aqui nas habilidades, vocês vão ver o seguinte. Esse símbolozinho aqui, ó, significa que o ataque é físico. Tá vendo? Tipo uma explosão, assim, sei lá. Significa que esse movimento aqui, esse golpe é físico. Esse golpe aqui que parece uma poçãozinha, assim, uma água, sei lá... ela é o especial, ela é ataque especial. Então se você usa esse movimento aqui, ele vai se basear no valor que você tem de ataque especial. Se você usa esses movimentos aqui, eles vão se basear no seu ataque físico, tá? Isso aqui é só uma explicação bem depressa para vocês entenderem. Então, por exemplo, o meu Zapdos, ele é especial, porque se vocês olharem o ataque dele físico, ele é 236, então ele é mais especial. Esse daqui, 156, 134. Esse daqui, 113, 148. Então vocês podem ir definindo, podem ir olhando qual que é o principal atributo dele nesse sentido.
Para o meu Zygarde, o principal atributo dele, para além de ataque, é vida, galera. É muito vida. Então, o que que acontece? Eu tô focando muito em coisas para a vida dele. Mas vamos lá. Eu estava mostrando os atributos, mostrei para vocês aqui esses status. E aqui as habilidades é o moveset dele, tá? Aqui é basicamente o moveset dele, é o que eu já tenho de moveset preparado para ele. O que mais que a gente vai ver? Valor de esforço. Valor de esforço, vocês também podem ir upando cada vez mais o valor de esforço de um Pokémon. O que que acontece? O que que ele utiliza? Se eu clicar aqui em resgatar, vocês vão ver que aqueles cogumelos que eu tava ganhando ao final de cada batalha pode render pontos de esforço pra mim. A cada 15 cogumelos eu tenho um ponto de esforço resgatável. Também tem essas coisinhas aqui, mas são mais difíceis de conseguir, tá? Pena de esforço e esforço intensificador, você pode conseguir esses pontos aqui também. Eu vou falar desse aqui que é o principal modo de você conseguir, que é com os cogumelos que você ganha enfrentando Pokémon selvagem. Seja derrotando, seja capturando, você vai conseguir esses cogumelos. Só não pode fugir, fugir não. Bem, vou resgatar esses pontos. Viram que eu fiquei com 7 e sobrou 7 desse aqui. 7 não dá pra gerar mais um, que eu precisaria de 15 pelo menos, né? Então eu tô com 7 pontos. O que que eu vou fazer? Eu vou upar mais pontos. Eu tô upando da vida, que é o principal atributo dele, ó. Já gastei um, gastei outro, gastei... Vou clicar tudo. Foi tudo. O limite aqui pra você upar é 63, mas eu já tô em 70. O que que aconteceu? Quando eu cheguei em 63 e tentei upar, ele pediu para usar um saco de areia. Então, mais uma explicação interessante aqui pra galera. Pra que serve o saco de areia? Esse saco de areia aqui, galera, cadê o item? Aqui, ó. Esses sacos de areias aqui, ó, eles servem para você upar, para você ultrapassar a fronteira do atributo ali de valor de esforço. Então, se você já chegou em 63, ou no meu caso agora, cheguei em 100, eu vou ter que usar mais sacos de areia aqui. No meu caso, de 63 pro 100, eu precisei usar 15 sacos de areia de vida, tá? Por que de vida? Porque era o que eu tava subindo ali. Aqui em valor de esforço do meu Zygarde, ó, eu tava subindo vida. Então eu precisei usar 15 sacos aqui pra poder ultrapassar isso. E agora eu já tô em 70. Quando eu chegar em 100, vai me pedir mais uma quantidade e eu vou continuar subindo esse atributo. Por quê? Porque eu quero que esse Pokémon fique bem tanker mesmo. Qual que é o limite? O máximo que você pode usar é 510 pontos. Não importa onde você vai distribuir isso aqui, mas é 510 pontos e eu tô usando basicamente em vida. Ok, vamos então para a próxima questão, que é a próxima questão aqui. Os valores base, eu já mostrei para vocês como que estão, né? Atributo é o tipo dele. Essas coisinhas aqui também é interessante vocês entenderem. Característica é a habilidade dele. Eu não tenho nenhuma ativa aqui, mas vamos clicar em ativar. Vocês vão ver que eu posso ativar essa daqui com 240 pedras de atributo. Então, pedras de atributo, esse negocinho aqui serve para você subir, para você ativar uma habilidade do Pokémon. Por acaso, meu Zygarde só pode ativar uma habilidade. Mas vocês podem notar que o Scizor, por exemplo, se vocês verem aqui, ó, ele tem 3 habilidades possíveis. Uma gasta apenas 20 pontinhos dessas pedras aqui. Essa aqui gasta 240 e essa aqui gasta 180, tá? Recursos Mega. Algumas delas vão... Algumas habilidades só ativa quando seu Pokémon for Mega. Então, por exemplo, o Mega Sableye tem uma habilidade específica. Os Pokémons podem ter habilidade específica a depender se ele é Mega ou não, Mega Evolução ou não. Como que faz para Mega Evoluir? Você precisa dessas pedrinhas aqui. Eu não tenho ainda, então não vou mostrar para vocês. Mas é com pedra de Mega Evolução. Você vai juntar os fragmentos até formar uma pedra. Se eu não me engano, cada Pokémon tem uma variação. Exige menos ou mais dessas pedras, tá? Bem, vamos prosseguir então. Falando em evolução, né? Tem a linha evolutiva do Pokémon normalmente. Pode chegar até a Mega Evolução. E tem um detalhe. Para você Mega evoluir um Pokémon, ele vai exigir algumas coisas. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Se eu clicar aqui em PC, acesso. Primeiro, né? Para quem ainda não sabe como trocar um Pokémon de um lado para o outro, vou dar um duplo clique aqui. Eu tô no PC, se eu não me engano pelo celular, basta você meter um dedão ali. E eu vou pegar um Pokémon que eu não consegui upar ainda, que é o meu Pokémon inicial.
Por que eu não consegui upá-lo ainda? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Ele não conseguiu virar um Greninja ainda, porque ele precisa estar com estrela nível 2. E eu tô com estrela nível 1. Então, para você evoluir um Pokémon, ele precisa de alguns requisitos. O primeiro aqui que exige, nesse caso aqui, é nível 35. Eu já tô 39, ok. E precisa também desse dinheirinho aqui, a gente tem, não é o caso. Mas eu não tenho estrela. A estrela eu já vou explicar. Mas a evolução, então, exige alguns requisitos para vocês irem evoluindo, tá? Então, deixando isso de lado, vamos para a habilidade. A habilidade é o moveset do Pokémon. Vocês podem dar uma olhada em quais os movimentos, quais os golpes que ele aprende por level. Tá vendo que tá bloqueado aqui, ó? Se você clicar, você vai ver que ele é desbloqueado no nível 40. Bounce é desbloqueado no nível 45. Double Team no nível 50. Hydropump, nível 56. Esses aqui já foram desbloqueados. Ou ele pode aprender por TM. Então você pode conseguir a TM e ensinar esses golpes aqui. Reparem uma coisa, se eu clicar ali em cima, eu posso olhar quais ataques que ele aprende, quais golpes que ele aprende, baseado apenas no que eu já tenho de TM, tá? Então eu tenho essas TMs aqui disponíveis, eu poderia ensinar pra ele. Não vou fazer isso, tá? Mas uma explicação. E a última coisa que vocês podem fazer aqui também é aumentar os PPs aqui de um ataque. Eu fiz isso, por exemplo, com meus Zapdos. O Ancient Power é um ataque que só tem 5 pontos de poder. Eu só posso usar 5 vezes esse ataque. Eu aumentei 3 vezes aqui e agora eu posso usar 8 vezes esse ataque, tá? Então é como eu utilizei. E o que utiliza para aumentar esses PPs? Tem essas duas possibilidades, aumentador de PP e PP potencializador de limite. Então tem esses dois modelinhos. Visto isso, vamos para a qualidade, promoção de qualidade. O que é a promoção de qualidade? Se vocês olharem aqui, ó, o Pokémon ele pode sair do grau branco, que é o mais fraco, e pode chegar até laranja 4. Claro, tem os requisitos. Ele, para subir de branco para verde, aqui tá descendo, né, mas enfim, para ir de branco para verde, ele precisa de uma estrela, ok, ele vai ter normal, nível mínimo. Então, para ele fazer tudo isso aqui, não tem muito requisito. Mas ele chegou aqui no azul, ele já precisa de nível 15, continua uma estrela. Aqui nível 20, continua uma estrela. Para ir para azul 2, ele precisa de 2 estrelas. Não vou explicar tudo porque tá tudo mostrado aqui, mas vocês vão precisando de requisitos para ir subindo. Mas não é só esse requisito aqui não, isso aqui é requisito. Mas você precisa também desses recursos para upar. Para eu upar os meus Zapdos de azul para azul 1, eu vou precisar, além azul para azul 1, além desse requisito aqui que é nível 20, eu preciso também dessas cartas aqui, ó. Todas essas cartas aqui. Uma carta dele que eu não tenho, uma carta dele que eu não tenho, uma carta dela que eu tenho, uma carta dele que eu não tenho, uma dele eu tenho 5. E preciso de pedra de evolução também. Pedra de avanço, aliás, o nome disso aqui. Pedra de avanço. E dinheirinho, goldzinho. Moeda a gente tem bastante. Aí você vai fazer a promoção de qualidade, ele sai de azul para azul 1 e assim vai até chegar a laranja 4, que é o nível máximo. A outra coisa é estrelas. E essas cartas aqui eu vou explicar daqui a pouquinho como que faz pra vocês conseguirem. A outra coisa é estrela. Estrela, galera. Estrela, deixa eu tirar aqui pra eu ver como tá a gravação. Estrela, galera, vocês conseguem também upando com carta. Só que é mais difícil do que aquela. Por que é mais difícil? Porque aqui a carta que ele vai precisar é a carta específica dele. Pra eu upar meus Zapdos, eu preciso de carta dos Zapdos. Para eu upar meu Zygarde, eu preciso de carta do Zygarde. Se o Pokémon tiver evolução, como é o caso do Zygarde, eu posso utilizar cartas das pré-evoluções dele também. Então, o Zygarde 10%, o Zygarde 50%. No caso desse carinha aqui, mesma coisa. Eu posso pegar Aliás, se ele fosse o Greninja, né? Eu poderia pegar a carta do Greninja, eu poderia pegar a carta do Froak, eu poderia pegar carta do Buguei, Frogadier. Mas não é. Mas aqui a gente não vai upar, a gente não tem. Então é muito difícil upar dessa maneira. Como que consegue carta então, Corban? Vamos pra esse ponto agora? Vamos pra esse ponto agora. As cartas, galera, vocês têm algumas maneiras de conseguir. Se eu clicar aqui no meu Zygarde, vocês vão ver. Vou começar por essa aqui. Que o Abomasnow eu posso conseguir capturando o Pokémon e liberando, conseguir a carta dele, do Abomasnow. Aí eu posso usar pro meu Zygarde.
E posso conseguir dessa maneira também aqui, ó, fragmento de fusão. Eu clico em ir para, ele vai mostrar, olha, você já tem 9 fragmentos de 20, você precisa de 20 fragmentos para fazer uma carta. Aí eu vou lá em ir obter, e ele vai me mostrar qual NPC que eu já tenha enfrentado, tá? Se eu vou enfrentar lá pra rota 3540, não. Eu ainda não sei, não vai aparecer aqui pra mim, não teria acesso. Vocês podem reparar aqui, ó, que eu já enfrentei todos esses pokémons daqui e eu tô agora no ginásio marítimo e tem umas rotas pra frente que eu ainda não desbloqueei, não sei, não dá nem pra clicar, não dá pra ver quem tem por lá. Mas vamos focar no carinha que a gente tá querendo ver aqui, que é o cara que pode dar esse fragmento de carta aqui. Como eu já enfrentei esse cara, por isso que ele tá aparecendo aqui, eu posso ou desafiá-lo, não é o que eu vou fazer, porque desafiar é colocar o Pokémon pra brigar, isso demora. Eu posso clicar em varrer, que é tipo uma batalha fictícia. Ah, se você já enfrentou o cara e já conseguiu 3 estrelas com ele, então significa que agora você vai conseguir fazer o mesmo. O jogo entende assim, você clica em varrer e ele vai te dar a recompensa. Não necessariamente essa carta vem, mas veio. Veio também algumas Hurricanes, vieram algumas coisas daqui, né? Então a gente pode ver que a gente consegue os fragmentos dessa maneira. Juntou os fragmentos, juntando, por exemplo, aqui os 20 fragmentos dessa carta, a gente consegue montar a carta aqui e pode upar a estrela. Mas e aqui? Upar estrelão, promover a qualidade, mudar a cor do Pokémon, subir o grau da cor ali do Pokémon. Mas e a daqui que é a mais difícil, Corban? Como que você consegue? Eu consigo por aqui, ó. Vocês vão vir aqui em menu, vão em masmorra e vão aqui em Estrela dos Espíritos. Se não tiver desbloqueado para vocês ainda, é porque vocês têm que continuar avançando aí, não se preocupe, vai desbloquear para vocês no momento certo. Quando chegar aqui, o que que acontece? Aqui você consegue conseguir cartas, você vai poder conseguir cartas de Pokémon lenda ou superior a isso, né? Ou superar. No caso do Drillbur, o Excadrill, na verdade... Aliás, antes de eu explicar isso, os Pokémon que vão aparecer pra você aqui são os Pokémon que você já capturou. Então, não tá aparecendo pra mim, por exemplo, o Rayquaza, porque eu não tenho o Rayquaza. Então não dá pra eu enfrentar e conseguir cartas de Rayquaza. Entendido isso? Esses são todos os Pokémon que eu já tenho capturados e é eles que eu posso enfrentar. Se eu clicar aqui nesse Pokémon, vocês vão ver que só tem a opção desafio e o resto tá tudo bloqueado. Significa que eu preciso enfrentar o Pokémon para que eu possa conseguir a carta dele. No caso do Excadrill, eu já enfrentei os 3 níveis de estrela aqui, ó. Esse primeiro nível tem um Excadrill para eu bater. Esse segundo nível tem 2 Excadrill para eu bater. Esse terceiro nível tem 3 Excadrill para eu bater. Isso significa que, como eu já fiz o desafio, agora eu posso simplesmente varrer. Mesma lógica lá das cartas. Então eu vou clicar em varrer, vai gastar 5 de energia, tá? Tô com 209. E vai gastar uma tentativa. Eu só posso fazer... Música bugada, mano. Eu só posso fazer uma... Ah, essa música tá muito bugada. Eu vou pra outro lugar pra desbugar essa música, mano. Eu vou lá pra Vila Jovem de Wakaba. Meu Deus, música bugadona. Melhorou? Tá bom. Então... a gente vai voltar aqui agora em... Não, tá bugado. Eu vou reiniciar. A música tava me deixando agoniado, galera. E eu tive que fazer isso aqui. Pera aí que eu acho que eu tô com a tela do monitor ativa, né? Não é o que eu quero. Beleza. Galera, então, seguinte. A gente já mostrou pra vocês algumas coisas. Tava mostrando as cartas aqui pra vocês. Então, aqui em Masmorra, Estrela dos Espíritos. O Excadrill, como eu mostrei pra vocês, vai consumir 5 de energia para eu varrer e vai gastar uma tentativa. Posso usar uma tentativa por fileira. Então vou clicar em varrer aqui. E é o total máximo de 5 por dia da galera toda. Então varri. Se eu clicar em resgatar mais uma vez, não vai ser possível. Eu poderia pagar cristais. Não quero fazer isso. Ó, 4 aqui, 205. Varrer mais uma vez, consegui 2 cartas.
3 aqui, 200 ali. Gastei 5 de energia, gastei uma tentativa. Resgatar. E uma tentativa aqui. Varrer mais uma vez. 3 cartas. Resgato. Ó, agora eu tô com duas tentativas restantes e 195 de energia. Aqui eu não posso pegar mais carta nenhuma. Vou pro meu Zygarde. Zygarde eu só consegui liberar o primeiro nível dele. Vou varrer. Consegui uma carta. Resgata. Aqui tem mais uma. Agora eu vou pegar do Zapdos. Não, do Scizor. Vou pegar do Scizor. Varrer. Beleza, finalizei o meu número de tentativas. Mesmo que eu tenha liberado agora o Pokémon como eu tenho o Mil, por exemplo, vocês vão ver que eu não vou... Ó, tem uma tentativa aqui e tem 5 de energia. Só que eu não vou poder pegar, porque a minha tentativa aqui acabou. Entenderam? Vamos voltar aqui no Pokémon. E vocês vão ver agora que eu vou poder upar um pouco da estrela. Não vou upar a estrela ainda. Olha, eu tô com 6 cartas dele, que é o que eu mais posso pegar por dia dele, porque eu já tenho os 3 níveis liberados. E vou usar todos. Subimos, estamos mais ou menos na metade para upar a estrela. Quando eu terminar de juntar todas essas cartas aqui, eu vou upar mais um pontinho de estrela. Entendido isso, vamos para os valores individuais. Os valores individuais, a gente usa cápsulas para poder aumentar também os status ali, só que é um negócio aleatório. Então você pode de repente, tá vendo que tá gastando 6.000 de moeda e uma cápsula? Se eu bloquear aqui, vai gastar 1.800 de moedas e 3 cápsulas. Se eu bloqueasse mais moedas, mais cápsula. Por que eu bloquearia? Vou explicar por quê. Deixa eu desbloquear porque aqui não faz sentido. Eu vou aqui no meu Zygarde. O ataque do meu Zygarde chegou a 29 quando eu tava fazendo essas coisas. Então eu resolvi bloquear. Porque achei um número interessante. Eu queria que fosse maior, mas eu já girei muitos desse aqui e não consegui. Então eu vou clicar, vai gastar 3.800. Vou clicar aqui, vou clicar mais uma vez, ó. Ele vai girando e vai gastando. Vai gastando moeda e vai... Mais um, que é o último que dá. Tá vendo? Ele vai girando. Quando você achar que tá um número satisfatório, você bloqueia. Só que conforme você bloqueia, gasta mais recursos pra você continuar girando. Entendido? Pra que você faz isso? Pra aumentar também o poder do seu Pokémon. De resto, o que eu vou mostrar pra vocês é item segurado. Eu vou mostrar, por exemplo, que o meu Excadrill tá segurando esse item aqui que aumenta, uma placa de aço, ele aumenta movimento tipo aço. Só que eu consegui o item melhor, eu consegui esse item aqui, ó. Esse item, ele é melhorzinho, então eu vou colocar pro meu Excadrill. Ele tá segurando esse item que vai reforçar os movimentos dele do tipo aço. Como ele é um Pokémon do tipo aço e ground, né, e terra, então a gente vai ver... Ó, as habilidades dele. Eu tenho um ataque de aço e tenho 2 de terra. Então, esse ataque aqui vai ficar mais forte, vai ficar mais reforçado. Entendido? Embaixo esse coração aqui é a amizade do Pokémon. Então você pode ir dando aqueles docinhos que eu tinha falado pra vocês lá, ó. Que você vai poder ir upando a amizade do Pokémon. Algum deles tem. Ó, os Zapdos tem. Vou dando esse docinho pra ele e ele vai aumentando aqui. O Zygarde tem algum docinho que ele queira? Reparem que os doces são diferentes, ó. Doce de proximidade no chão, né? Na verdade é um doce de aumentar a amizade do tipo ground, do tipo terra. Aí, no caso dele aqui, esse carinha, como o primeiro tipo dele é ground também, achava que era aço. Ele tem o ground inicial e depois o aço aqui. Então a gente pode dar os 2 doces pra ele e ele pode upar a amizade. Entendeu? Upar a amizade é outra forma de você ir farmando seu Pokémon. A outra maneira eu já mostrei no início, que é seguir, né? Outra coisinha aqui. E de resto é isso. Exibir é pra exibir pra galera, não tem nada demais. Então eu já ensinei aqui um geralzão bom e muito completinho aqui de como você upar o nível do seu Pokémon. Lembrando que o nível dele só chega ao máximo ao nível que você está. Como eu estou no nível 45, eu não consigo chegar aqui no Pokémon. Vou pegar o Zygarde, que é o meu Pokémon principal, e dar Hurricane pra ele upar, porque tá nível máximo alcançado. Não é que o nível máximo dele é 45, é por enquanto eu estou no nível 45, meu Pokémon não vai poder ultrapassar esse nível. Beleza? Então agora, galera, a gente vai para uma recomendação de time para vocês. A recomendação que eu separei aqui para vocês é o Scizor, que vocês vão conseguir daquela maneira que eu mostrei para vocês, que é clicando ali
em Exchange, na verdade. Exchange não. É em evento, mas não é em Exchange não. Perdão, confundi. É em loja, troca de espírito. Vocês vão poder pegar um Pokémon aqui. Na verdade, pode pegar quando você quiser, contanto que vocês tenham ali os cupomzinhos. Pegue o Sizor, que vai ajudar muito na captura. Mostrei pra vocês lá o False Sweep e tal, é bem interessante. Então, primeiro Pokémon que eu recomendo, Sizor. Segundo Pokémon que eu recomendo é o Tiranitar. Ou o Zygarde, que é o meu caso. Zygarde eu consegui um, mas pode ser que vocês não consigam. Ah, mas o Zygarde eu também, o Tiranitar eu também não tenho. Vocês vão conseguir. Se vocês logarem todos os 14 primeiros dias do jogo, vocês vão ter o Tiranitar pra vocês, tá? Já consegui, não coloquei no meu time, porque eu já tenho o Zygarde, então não faz muito sentido, a função deles é muito parecida. Excadrill é outro que vocês vão poder conseguir. Por enquanto, ele está disponível em Exchange. Não sei por quanto tempo. Vocês vão poder chegar ali e resgatar. Basta que vocês ganhem 40 Gladiolos. Onde eu consigo Gladiolo, Corban? Gladiolo você vai conseguir fazendo missões. Missões aqui em masmorra. Missões normais com NPC. É possível cair. É possibilidade de cair, tá? Mas vocês podem, por exemplo... Vamos ver se a gente dá sorte de ao vivaço conseguir uma carta aqui pra vocês. Eu vou tentar pegar com esse carinha aqui. Eu posso pegar 3 giros com ele. Vamos varrer uma. Varrer outra. Conseguir Gladiolo. Então Gladiolo é possível de você conseguir enfrentando ali. Vamos varrer mais uma vez. E mais um Gladiolo. Consegui, dei sorte. Eu tenho 3 tentativas aqui, eu consegui em 2 conseguir Gladiolos. Bem, com os Gladiolos você pode recuperar lá como eu falei. Eu já recuperei o Torkoal, então eu tô com pouco Gladiolos agora. O que mais? Qual o outro? Então a gente já tá com o Sizor e Tiranitar. O Excadrill é o outro que eu recomendo vocês pegarem, como eu falei. Que vocês vão pegar lá em Exchange. E ele tá com o nome de... E ele tá lá com o nome de Drillbur. Mas é esse carinha aqui. Ele é Shiny ainda, bem interessante, bem forte. Por que eu recomendo esse carinha aqui? Porque ele é muito forte pra enfrentar a equipe Rocket. A equipe Rocket, principalmente lá em Goldenrod, aqui na cidade que eu tava ali, ele é muito forte, é muito difícil de bater. Esse Pokémon aqui, por ele é imune a veneno. E boa parte dos Pokémon que a equipe Rocket tem é do tipo veneno, tá? Então é isso. Esse é uma coisa interessante. O próximo é o Greninja. O Greninja vocês conseguem ele com o código de resgate logo que vocês começam o jogo. Se vocês estiverem seguindo esse tutorial. Então, coloca o Greninja também, que é um Pokémon muito bom para o seu time. O outro é o Zapdos. Eu não sou um fanzaço do Zapdos, mas eu sei da função dele. É bem interessante para vocês ir fazendo muita coisa. Inclusive para paralisar um Pokémon que você vai te ajudar muito a capturar. Mas também para as batalhas, ele vai cobrir suas fraquezas, tipo de Pokémon água, Pokémon voador. Então ele é bem interessante. E você também consegue esse Pokémon aqui, ó, no 8º dia, tá? Basta que você logue todos os dias aí, faça o check-in e você consegue esse Pokémon também. E o outro é o Blaziken. Como vocês viram lá no tutorial, eu peguei o Toshiki naquele tutorial, recomendo que pegue. Pega o Blaziken, que vai também ter um Pokémon Fogo Lutador ali bem interessante pra vocês seguirem aí nessas batalhas aí, né? Então o time fica formado por Sizor, Tiranitar, Excadrill, Greninja, Zapdos e Blaziken. Esse time pode sofrer modificações, mas eu peguei um time que vocês conseguem aqui no jogo sem grandes alardes. Sizor com os cupons, Tiranitar com 14 dias, Excadrill com troca de Gladiolos, Greninja com código de resgate, Zapdos com 8 dias, né, lá no check-in, e Blaziken como inicial para você farmar. Show de bola, acho que com isso a gente já consegue fechar boas partes. Outra coisa que eu acho interessante é vocês irem participe de uma guilda e contribua para ela. Contribuições para elas, tarefas que vocês vão ter que fazer. Eu já fiz um vídeo separado para vocês entenderem, já tá aí disponível no canal. Então dá uma olhada lá, façam isso, porque se você não estiver fazendo, o presidente da guilda vai te expulsar de lá, porque ele quer pessoas para contribuir pra gente continuar no ranking. Reparem aqui que eu ainda estou em primeiro, nosso clã ainda está em primeiro, nossa guilda está em primeiro, mas que a gente está acompanhado de perto pelo segundo colocado do servidor. Então precisa de gente para contribuir. E eu tenho menos de 1/3 aqui da guilda que tá contribuindo. Então presta atenção nisso. Contribua pra tua guilda e você ganha itens em troca, tá? A outra coisa são as opções de PVP. Só pra fechar. Opções de PVP a gente tem muita coisa, tá?
a gente pode enfrentar alguém direto. Isso aqui dá até pra fazer aquela missão lá do transeunte, lembra? Que todo mundo fica travado? Pois é. Pra isso, basta que você enfrente qualquer pessoa. E como que você enfrenta? Você pode chegar ali e clicar aqui em... Por exemplo, vou colocar no First. Clique em praticar. Quando você mandar o praticar, vai aparecer uma tela de convite de batalha. E ele tem a opção de aceitar ou não. Pode ser que ele esteja ocupado e não vai chegar a mensagem pra ele. Vai aparecer ali que ele tá ocupado ou que ele esteja offline. O jogador tem que estar online, obviamente, pra você batalhar com ele. E as outras maneiras estão aqui em batalha. Arena também você tem aqui alguns jogadores que você pode batalhar, tá? Inclusive eu já vi... Mas assim, você não batalha online com ele, tá? No caso do Arena, você vai fazer uma batalha tipo... você tem lá uma formação defensiva. Eu montei a minha formação defensiva aqui. Aí o cara vai chegar lá, vai disputar contra teus pokémons. Vai estar teu nome lá, mas não é você que vai estar jogando. É o computador jogando por você, com os pokémons que você deixou pré-selecionados. Ganhando aqui eu ganho uma medalha, ganhando aqui eu ganho 2 medalhas, ganhando aqui 3 medalhas. Ganhando medalhas eu vou desbloqueando esses itens aqui acima, tá? E vocês podem ir subindo de nível também, vai ter recompensas, tem algumas coisas aí, ó. Aquela moeda de honra, tem algumas coisinhas. Show de bola! Esse foi um geralzão, passei por muita coisa. Cartinhas aqui, e-mails também, de vez em quando vocês resgatam as coisas que vocês ganham, pode ir pegando lá, beleza. E é isso, galera. Tem mais coisa pra saber? Tem montaria, que eu já mostrei, tem um short que mostra como é a questão da montaria. Tem bairro, que é o que eu tô agora, acabei de comprar minha casinha. Eu sou o bruxo do 71, moro aqui no 71, de frente pro mar. Acabei de comprar essa casinha, não fui visitar minha casa ainda, vou no meu próximo episódio pra saber como é que é. E eu quero ter a minha primeira sensação no detonado. Show de bola. Galera, esse foi um tutorial completaço aí. Tipo, obviamente não cobriu tudo, mas com isso aqui você já consegue ir longe no jogo. E é isso, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Pesquisem antes, tá? Dá uma olhada lá, coloca o nome da missão, coloca o nome do que você quer. Ah, o que é o Transeunte, Corban? Quem que é o Pokémon lá da Corban? Pesquisa no YouTube primeiro e coloca Pocket Pixel, porque conforme vocês vão pesquisando, esse vídeo vai se tornando mais relevante, o vídeo que você clicar. Então, às vezes eu já fiz um tutorial sobre aquilo. Pesquisa, se não tá lá, deixa nos comentários aqui a pergunta que eu vou fazer. Vou tentar tirar essa dúvida, seja por comentário mesmo ou por um vídeo. Lembrando que a galera que é membro do canal do Nível Treinador, eu faço respostas por vídeo pra vocês, tá? Então, quer uma resposta por vídeo? Corban, faz esse vídeo pra mim, explica pra mim, eu vou fazer. Nem que seja um vídeo privado pra você, ou um vídeo que seja público, que vai responder a maior parte. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se não for inscrito. E eu espero vê-lo no próximo vídeo. Valeu demais, treinadores, e fui!